Acessibilidade. Bom dia, arquitetos, engenheiros que se interessam pelo tema da acessibilidade. Sejam bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço, eu ensino profissionais da construção a se tornarem referências em acessibilidade e também, como faturar com esse conhecimento. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, sou especialista em acessibilidade, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016, levando soluções para os clientes. Soluções em acessibilidade, tanto de serviços técnicos quanto de serviços mão na massa, instalação, fornecimento de materiais, para de fato ir lá e resolver questões de acessibilidade in loco, tá? E o tema dessa live de hoje será a respostas aos participantes do meu último evento, do meu último curso gratuito de acessibilidade na prática, que aconteceu no mês passado. Os participantes poderiam enviar perguntas aqui para mim por meio de uma pesquisa que não era de preenchimento obrigatório. Então, as pessoas que quisessem responder essa pesquisa poderiam enviar uma pergunta a respeito de temas diversos, acessibilidade, alguma coisa que fosse do interesse delas, e eu prometi a esses participantes que eu responderia a essas perguntas, responderia a todas as perguntas de quem mandasse. Já adianto, gente, para o meu próximo evento, eu não vou conseguir fazer isso, mas de jeito nenhum. Gente, foi muita pergunta. E como eu prometi, estou aqui, vou responder todas. Promessa é dívida, né? Então, esse foi o contexto e é isso que eu vou fazer. Hoje eu estou fazendo isso sempre às sextas-feiras, às 7h30 da manhã, tá bom? Então, continuando aqui de onde eu paro, ainda tem muita pergunta para responder. Então, a gente vai continuando aqui. Quando tiver pergunta, a gente vai fazendo esse conteúdo aqui da sexta-feira para esclarecer responder essas perguntas que foram feitas lá pelo pessoal que participou do último evento, tá? Então, continuando aqui, eu parei semana passada na parte da rampa lá longa, né? Porque constroem rampas pensando nas pessoas em cadeiras de rodas e esquecem das pessoas que usam muletas, fazendo andar tanto. Então, se você voltar aqui na última live que eu fiz de respostas dos participantes, você vai ver que a última pergunta que foi respondida foi essa aqui. Então, não vou abordar, você vai lá, tá bem completinho, ficou bem legal. Então, deixa eu continuar aqui, Como encontrar empresas com potencial de contratação? Olha, quando você fala empresas com potencial de contratação, eu estou entendendo que é no contexto da acessibilidade. Agora, você tem alguns pontos de vista. Pode ser que você seja uma pessoa que esteja precisando adequar o seu espaço e precisa de empresas com potencial de contratação. Isso é uma situação. A minha empresa, por exemplo, a gente oferece produtos, serviços, soluções em acessibilidade, tá? Para conseguir, de fato, tornar os espaços acessíveis. Então, se o seu contexto é esse, tem a minha empresa. Hoje em dia existem muitas outras empresas que oferecem esse tipo de serviço, de produtos para acessibilidade. Então, com uma busca no Google, você consegue... Bom dia, Luciana, tudo bem? Então, com uma busca no Google, você consegue encontrar algumas empresas, profissionais que atendem, conseguem trabalhar com essa parte de implementação de soluções para acessibilidade. Agora, um outro contexto, como eu não sei qual é o contexto que você perguntou, eu vou responder considerando os dois. Então, um desses foi esse que eu respondi agora. E o próximo, imagina, assim, poderia ser o contexto de você ser um profissional e que está buscando empresas com potencial de contratação para serem os seus fornecedores, que isso também é uma possibilidade. Você pode faturar com acessibilidade oferecendo produtos de acessibilidade, assim como eu faço aqui na minha empresa. Nesse caso, você precisa procurar empresas que sejam fabricantes desses produtos. Aí você pesquisa essa empresa, entra em contato, provavelmente você vai precisar ter um CNPJ para conseguir comprar dessas empresas e oferecer os produtos no mercado, mas mais uma vez, você consegue fazer isso por meio de uma busca no Google, buscando essas empresas que seriam fabricantes de produtos para acessibilidade, tá? Então, a resposta conjunta para as duas situações seria uma busca. Existem muitas empresas hoje em dia que oferecem produtos, produzem e revendem produtos e oferecem soluções para a implementação de requisitos de acessibilidade, tá bom? Seguindo aqui, caminhos
Caminhos das normas. Caminhos das normas. Gente, lá no curso gratuito de acessibilidade que aconteceu no mês passado, havia uma das aulas lá que eu explicava quais eram as principais leis e normas de acessibilidade e como que você faria para utilizá-las na prática. Existe uma maneira de você fazer isso. Uma pessoa que esteja começando com acessibilidade, iniciando nessa jornada, ela vai entender, ela vai achar primeiramente que a única norma de acessibilidade seria 90/50. E na verdade não é, ela é a principal sim, ela vai ter muitos requisitos a serem atendidos, considerando a acessibilidade arquitetônica, mas mesmo dentro da acessibilidade arquitetônica, existem outras normas que devem ser atendidas. Aí eu falei quais eram as principais delas, lá na segunda aula do evento. Então, se você participou do evento, provavelmente você assistiu essa aula. Então, falei da 90/50, 16.537, 15.599, NM 313. Falei da legislação, quais eram as principais, falei várias. E falei também como que é que você vai pegar esse referencial técnico e aplicá-lo na prática, porque existe uma maneira de fazer isso. Você tem que utilizar sempre as normas associadas às leis, para você trazer as soluções que serão definitivas para que os espaços se tornem acessíveis. Então, falei isso muito detalhadamente lá no curso e eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo tão denso que foi dado lá naquelas aulas, tá bom? Vou avançar aqui, ó. A gente tem muita pergunta, então não vou ficar demorando muito nas perguntas não, porque senão a gente vai terminar isso só ano que vem. Cadê? Quais recursos estão disponíveis para PCD sensorial? Olha, aqui o meu foco principal é a parte de acessibilidade arquitetônica. Então seria o fato de a gente conseguir trabalhar os espaços para que o maior número de pessoas, se não até todas as pessoas, consigam interagir tanto com o espaço quanto com as suas funcionalidades, tá? Então, assim, em relação a PCD sensorial, não existem tantos recursos assim que o espaço vai prover para que possa ser utilizado por esse tipo de público, tá? Mas eu já vi algumas situações que eu achei inclusive bem interessantes e que eu acho que é até uma tendência, mas que não são obrigatórias nem por questão de legislação e nem por questão de norma. A legislação pode ser que tenha alguma coisa que eu não conheça ainda, que como o meu foco principal é a parte da acessibilidade arquitetônica, então pode ser que já tenha alguma coisa, porque eu já vi uma vez, eu fui fazer uma viagem e eu vi no aeroporto uma sala sensorial, que era uma sala mais tranquila, que era para que as pessoas que tivessem alguma questão desse PCD sensorial, né, pudessem ir para lá para não ficar naquele ambiente agitado, porque dependendo da condição, da situação ali, do ambiente, pode desorganizar algumas pessoas que têm essa questão do PCD sensorial que essa pessoa está trazendo aqui. Então, eu já vi em aeroportos, vi que isso existia e eu acho que, na verdade, isso é uma tendência, tá? Mas em questão de acessibilidade arquitetônica, a gente vai trabalhar mais para derrubar as barreiras que possam existir, para que as pessoas possam utilizar e interagir com espaços de uma forma geral, tá bom? O que mais? Como adequar uma edificação existente que não tem espaço físico para atender a norma? Olha, polêmico isso aqui, viu? Porque muita gente acha que assim, não tem condições de atender a norma aqui, então eu não devo me adequar. Isso acontece com essa questão de as pessoas alegarem que não tem espaço e acontece também muito com relação a imóveis tombados. As pessoas acham que às vezes não precisam trabalhar a acessibilidade dos espaços pelo fato de o imóvel ser tombado. E isso, na verdade, não é verdade. E isso não é bem assim, porque a legislação prevê que todos os espaços de uso público devem atender a requisitos de acessibilidade. Então, deve-se encontrar uma solução para que os espaços possam de fato ser utilizados por todas as pessoas ou pelo maior número possível de pessoas, tá? Então, essa alegação de que não tem espaço físico, ela pode existir, mas ela provavelmente não será aceita.
Por exemplo, se você tem um acesso por escada e você não tem espaço para colocar uma rampa, você será convidado a instalar uma plataforma de elevação vertical. E isso em qualquer situação, tanto em acesso quanto em outras situações que você tem algum tipo de desnível. E assim, a maioria dos casos você vai conseguir encontrar soluções dentro da mesma norma para conseguir fazer com que aquele espaço se torne um espaço acessível com possibilidade de utilização por todas as pessoas ou pelo maior número de pessoas. Então essa alegação de que não tem espaço, ela muito provavelmente, se você estiver aí sujeito a uma fiscalização, ela não será aceita. Porque a acessibilidade, conforme prevê a legislação, muitas legislações, não é só uma ou duas leis, tem várias leis que abordam esse tema. Ela é um direito de todas as pessoas. Então, as pessoas devem ter a possibilidade de frequentar um espaço. Então, por exemplo, se você tem uma escola, se você tem qualquer tipo de edificação hoje em dia que vá ter um acesso público, que seja de uso público ou que seja de uso coletivo, deve atender a requisitos de acessibilidade. E essa questão de falta de espaço não é uma alegação que seja aceita por nenhum tipo de fiscalização. Você tem que ir lá buscar um profissional que domine o referencial técnico, que com certeza ele vai conseguir encontrar uma solução para essa questão da falta de espaço e tornar o seu espaço aí acessível, a sua edificação, tá bom? Para que esse direito de que as pessoas possam utilizar os espaços em igualdade de oportunidades seja atendida e é uma previsão legal, tá? Então, se você não conseguir fazer isso, tiver um espaço aí que vá atender a um público geral ou que seja um espaço de uso coletivo, você vai precisar resolver essa questão trazendo as soluções existentes no próprio referencial técnico, tá bom? Deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Arquiteto Márcio Quaresma tá aqui, bom dia. Alexandre Toldo, Engie Puff, cadê? Engie Puff, Lu Giroberti, hoje os nomes difíceis eu não consigo falar, vocês me perdoem. Relio 984, Samuel Lima e o Luciano, já falei com você, né, Luciano? Bom dia para todos vocês que estão aqui me acompanhando, tá bom? O que mais? Continuando aqui com as perguntas. Como criar políticas públicas de acessibilidade nas grandes cidades? Ô, gente, assim, como criar políticas públicas é uma pergunta assim que a gente deve enviar para os entes responsáveis, né? Para as pessoas que, de fato, eu acho que o caminho importante é ter esse domínio do referencial técnico, ter a consciência de que toda a infraestrutura urbana deve atender a requisitos de acessibilidade e que todos os espaços urbanos e de zona rural também, não é só espaços urbanos, tá? A zona rural também deve atender a requisitos de acessibilidade. Então, criar uma política pública é algo assim muito abrangente. É uma coisa que deve ser pensado não só considerando questões de acessibilidade. Eu acho que existem outras considerações que devem ser feitas e acessibilidade, na verdade, é um caminho transversal que deve estar presente em muitas das políticas públicas que serão implementadas nas cidades. Então, é uma pergunta muito ampla, muito abrangente e, na verdade, o que eu entendo aqui é de acessibilidade, eu não entendo de políticas públicas. Então, assim, a contribuição que cada um pode fazer nesse processo de tornar o mundo mais acessível, de tornar espaços, edificações mais acessíveis, a gente tem que entender e saber qual é o nosso papel dentro de cada situação. E essa questão de criar políticas públicas, eu honestamente admito que não é o assunto que eu domino. O que eu domino aqui é a parte de acessibilidade. Então, se tiver alguém que esteja querendo criar uma política pública para atender a requisitos de acessibilidade, ela vai ter um pensamento mais abrangente a respeito de como fazer isso e vai buscar profissionais que sejam qualificados, que sejam especializados na parte de acessibilidade para ver como mesclar todos esses assuntos e fazer com que a questão da acessibilidade seja atendida para todas as pessoas, tá bom? Avançando aqui, ó. Quais os caminhos para captar estes tipos de clientes?
Olha, eu estou entendendo aqui que vai ser, que é tipo assim, que é um profissional que esteja interessado em captar clientes para prestar serviços ou faturar com acessibilidade, que foi o que eu ensinei lá no último evento, no curso gratuito de acessibilidade na prática. Essa questão de captação, ela existem muitas maneiras de você fazer, mas você pode começar abrindo a sua boca, entendeu? Divulgando, falando que você está se capacitando em acessibilidade, se você de fato estiver fazendo isso. Se você quiser alcançar clientes que têm essa demanda de atender a requisitos de acessibilidade, de projetar com acessibilidade, de adequar espaços para que atendam requisitos de acessibilidade, e você é um profissional da construção civil e que está se qualificando, está buscando esse conhecimento e pretende oferecer esse tipo de produto no mercado, produto e serviço no mercado, você pode começar divulgando, falando, mostrando para as pessoas que você está se qualificando em acessibilidade. Esse é um primeiro passo. Agora, depois disso, você vai precisar ter uma estrutura mínima para conseguir atender esse tipo de cliente. Se você já tem essa estrutura mínima, você pode começar com um processo de divulgação. Hoje em dia há muitas maneiras de você divulgar e a internet é uma ferramenta muito poderosa para você conseguir ter esse tipo de divulgação e se mostrar para os clientes, divulgar que você está oferecendo serviços e produtos para acessibilidade. Agora, a parte da divulgação é só uma parte, é só um ponto. Você está aqui oferecendo produtos e os clientes estão aqui. Para você conseguir interagir, fazer essa conexão com o cliente, além de você conseguir divulgar e alcançar esse cliente, uma coisa importante que você vai precisar se ater é quando você tiver a oportunidade de ter um contato e de oferecer uma solução, um produto ou um serviço para esse cliente aqui, você fazer isso com bastante responsabilidade, com bastante conhecimento técnico, trazendo de fato soluções com um interesse genuíno em resolver questões de acessibilidade que estão sendo apresentadas para você, porque o que vai te trazer mais clientes vai ser o bom trabalho que você desenvolver nos serviços que vão chegar até você. E qualquer tipo de serviço, serviço grande, serviço pequeno, é até bom que seja um serviço pequeno no começo para você ir se familiarizando ali com essa situação, entender como que vai ser isso, como que não vai ser e buscar entender as demandas existentes no mercado e saber o que você pode fazer para supri-las com qualidade, de modo que esse cliente fique satisfeito e tenha de fato soluções definitivas. E para você apresentar soluções definitivas, você precisa, com certeza, dominar esse conhecimento técnico, dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade, para apresentar a solução tecnicamente possível e economicamente viável, porque dentro do próprio referencial técnico vai haver muitas soluções. Por exemplo, se você identifica lá que o seu cliente precisa de piso tátil, que é assim, todo lugar precisa de piso tátil, né? Você precisa, de fato, orientá-lo de como que esse piso tátil vai ser instalado, se isso for a contratação que esteja sendo feita a você. Tá? Agora, dentro de piso tátil existem muitas possibilidades. Dentro de piso tátil, você pode instalar um piso tátil em placa, você pode instalar um piso tátil por elemento, você pode instalar ladrilho, você pode instalar porcelanato técnico tátil, tem muitas possibilidades dentro de uma mesma solução. E você vai ver dentro do contexto do que você estiver analisando aquilo que vai ser mais viável, do que vai ser economicamente interessante. Você tem que ver o lado das pessoas com deficiência que vão precisar utilizar aquele espaço com acessibilidade, mas você tem que pensar no lado daquele cliente que vai precisar dispor de recursos para trazer essa solução também. Então, saber quais são essas soluções, apresentar a melhor solução que seja mais técnica e economicamente viável, é algo que vai fazer com que você tenha qualidade nos serviços que você esteja oferecendo em se tratando de acessibilidade, tá bom? Então, o caminho para você conseguir conquistar esse tipo de cliente vai ser basicamente esse. Quando você se propõe, se dispõe a fazer isso, a oferecer esse tipo de solução, as coisas tendem a fluir meio que naturalmente. Claro que isso não vai ser um processo do dia para a noite. Muitos clientes meus aqui, às vezes, fazem uma proposta aqui, mandei uma proposta aqui de serviço técnico. E eu não sou daquele tipo de
de empresa que fica lá, e aí, fulano, vai querer contratar? E aí, mandei orçamento pra... Gente, eu não faço isso, eu não gosto disso, eu não gosto que as pessoas fiquem insistindo comigo, então eu não faço isso. Mas, eventualmente, essa empresa pode ser que ela não tenha ficado interessada na sua proposta, ou pode ser que ela não tenha necessidade tão urgente naquele momento. Mas aquela proposta, se você elaborou um documento que foi ali, mostrou o escopo, colocou um preço que seja um preço viável de ser realizado, isso em algum momento esse cliente vai voltar até você e vai fazer uma contratação. Às vezes não é você mandou uma proposta hoje, aprovou amanhã. Você mandou uma proposta hoje, manda outra amanhã, manda outra e outra e outra. Às vezes o cliente, às vezes passa anos, o cliente, você mandou uma proposta para mim aqui ano passado, então naquele momento eu não estava podendo fazer, mas agora a gente voltou com isso aqui, vamos de fato querer fazer. Você pode revisar essa proposta para mim? Isso acontece com muita frequência. Então esse processo, essa questão de você oferecer esses produtos e serviços em acessibilidade no mercado é um processo, é quase como um namoro, sabe? Então o importante é você estar sempre ali disposto a oferecer esse tipo de solução que a demanda vai aparecer, tá bom? Avançando aqui para a nossa... Hoje está rendendo a quantidade de perguntas aqui. Vamos avançar nessas respostas, que tem muita resposta para dar aqui ainda, tá bom? Quais caminhos estão disponíveis? Como adequar? Como criar políticas? Quais caminhos? Sobre sanitários acessíveis. Gente, sanitários acessíveis é uma obrigatoriedade de que se existam sanitários acessíveis em todos os espaços e todas as edificações. Existe um capítulo específico que vai tratar de sanitários acessíveis lá na NBR 9050, que é o capítulo 7. Então, lá no capítulo 7 vai falar somente sobre sanitários acessíveis. Então, se você pegar lá 9050, tiver a oportunidade de ir lá, ler e estudar esse capítulo 7, você vai conseguir ter todas as respostas para sanitários acessíveis. Mas existem alguns elementos em sanitários acessíveis que são essenciais, que você deve ter aí no seu sanitário. E assim... todos os elementos que estão indicados lá na NBR 9050, eles estão diretamente relacionados à utilização daquele sanitário pelas pessoas com algum tipo de deficiência. E existe acessibilidade tanto para sanitários acessíveis quanto para sanitários coletivos. E lá no capítulo 7 eu vou ter tudo sobre sanitários, tanto acessíveis quanto coletivos. Agora, os itens principais que você vai ter dentro de um sanitário coletivo vai ser a sinalização acessível, que é fundamental, que é aquela plaquinha, essa aqui, ó, tem até uma aqui, essa plaquinha aparece em quase toda live minha, que é essa sinalização do sanitário que deve existir, tá? Tanto para sanitários acessíveis quanto para sanitários coletivos. Esse item aqui é um item obrigatório para que as pessoas consigam identificar qual é aquele sanitário. Então, essa aqui, se for um sanitário acessível, você vai ter sanitário feminino acessível, ou sanitário masculino acessível, ou sanitário feminino e masculino acessível, dependendo de qual é a classificação do sanitário que você tiver no seu espaço. Mas essa sinalização acessível, ela é obrigatória para sanitários, banheiros e vestiários. Um outro requisito de sanitários acessíveis é que eles tenham uma porta com abertura para fora. A porta deve ter um puxador na altura da maçaneta, no sentido contrário à abertura. Isso mesmo, sentido contrário à abertura. Já falei sobre isso muitas vezes aqui no conteúdo do meu Instagram. Então, do Instagram e do YouTube, né? Então, você pode buscar lá que existem muitas explicações sobre isso. Então, tem que ter o puxador na porta, você tem que ter área de giro, você tem que ter bacia sanitária em formato acessível e dependendo da posição da bacia sanitária, você vai ver qual vai ser o tipo de configuração de barras que você vai ter, barras para transferência, para que as pessoas consigam utilizar aquele sanitário com autonomia e com segurança. A bacia sanitária acessível, ela vai ter uma altura maior. O que mais? Você vai ter o lavatório também, que deve estar dentro do sanitário acessível. Você tem que posicionar o ralo do sanitário fora da área de giro. Você tem que ter cabide, porta-objeto, alarme para sanitário. Então, são muitos elementos que devem existir em um sanitário para que ele seja um espaço acessível para a utilização de todas as pessoas. E uma característica também fundamental é que esse sanitário acessível ele vai ser para a utilização individual das pessoas, vai ter uma entrada independente.
Então, se você tem um box acessível dentro de um sanitário coletivo, você não está atendendo a requisitos de acessibilidade, tá bom? Então, essas são as principais características, os principais itens que você deve ter em um sanitário acessível, tá bom? Avançando aqui, como aplicar as normas nos locais públicos? As normas nos locais públicos, aí sim que elas devem ser aplicadas de maneira efetiva. Tudo que está na norma deve ser atendido em locais públicos, especialmente em locais públicos, porque esses espaços vão ser espaços que vão ter um público muito mais abrangente. Tá? Então, é obrigatório você fazer a instalação, atender requisitos de acessibilidade em locais públicos, em locais privados de uso coletivo e em edificações privadas, considerando edificações multifamiliares. Então, todas aquelas áreas de uso comum devem atender a requisitos de acessibilidade. O único local que você não tem obrigatoriedade de atender a requisitos de acessibilidade existentes lá na legislação e nas normas é em edificações privadas unifamiliares, ou seja, dentro da sua própria casa. Mesmo assim, existe uma legislação que fala que quando você vai construir um empreendimento, você tem que ter algumas unidades acessíveis e tem uma legislação que vai tratar especificamente sobre isso. Tem que ter um percentual que vai atender, mas via de regra, dentro da sua própria casa, que você não precisa atender a requisitos de acessibilidade. Fora isso, todos os outros espaços devem ser acessíveis e devem ter a legislação e as normas como parâmetros de acessibilidade a serem atendidos. E espaço público, pronto, aí piorou. Aí que tem que ter mesmo, tá bom? Avançando aqui. Muitas perguntas vira pergunta nenhuma, né, quando você não especifica. Então, muitas perguntas fica sem resposta, né, gente? A partir de quando? A partir de quanto seria o investimento para abrir uma empresa nessa área de acessibilidade para deficientes? Eu vou falar qual é o investimento que você vai fazer para conseguir abrir uma empresa na área de acessibilidade. O investimento que você vai ter que fazer para atender, suprir a essa demanda do mercado é um investimento financeiro baixo. O que você vai precisar investir, em princípio, vai ser o seu tempo na aquisição do conhecimento. E se você já detém o conhecimento, aí você já pode, de fato, oferecer e começar a implementar esse seu conhecimento, trazendo soluções para uma demanda do mercado que é existente. Por quê? O custo que você vai ter vai ser de, eventualmente, abrir um CNPJ, mas pode ser que num primeiro momento você não queira ou não precise fazer isso, que você consiga atender empresas ou pessoas como autônomo. Se você é um profissional aí da construção, se você é um engenheiro, um arquiteto, designer de interiores, técnico de edificações, você pode atuar com essa parte de acessibilidade. Então você vai ter que investir o seu tempo para a aquisição desse conhecimento, para domínio desse conhecimento, e você vai precisar começar a implementar aquilo que você aprendeu. Agora, financeiramente, o investimento vai ser basicamente você ter um investimento numa estrutura mínima para conseguir atender a essa demanda que existe. Você vai ter talvez um investimento na parte de divulgação, você pode ter um investimento talvez com um contador para ver como que vai ser essa questão de você fazer a emissão das suas notas fiscais ou de você emitir a sua nota lá direto na prefeitura como autônomo, que é uma possibilidade também. Agora, investimento em estrutura, gente, é um investimento mínimo. Você consegue começar a atuar com acessibilidade tendo um computador e tendo um telefone. Um computador para você ir lá, conseguir elaborar suas propostas, enviar as suas propostas, criar um canal de comunicação, criar um e-mail com o nome da sua empresa ou o seu nome como profissional e começar um trabalho de divulgação. Mas em termos de estrutura física, equipamento, você não precisa fazer grandes investimentos para começar a atuar com acessibilidade. Agora, se você pretende atuar com venda de produtos, eu digo que o investimento também é baixo. Você não precisa investir em grandes estoques.
Eu aqui na minha empresa, eu não invisto em grandes estoques. Eu já fiz isso no passado achando que era uma necessidade. Não, vou investir aqui, vou ter um piso tático, porque quando uma pessoa precisar, eu vou ter aqui para poder oferecer a pronta entrega. E hoje eu não faço isso, acho uma grande bobagem. Por que eu não faço isso? A gama de produtos para acessibilidade é muito grande. Vou trazer mais uma vez o exemplo do piso tátil. Piso tátil. Você tem o piso tátil em placa, que são essas, deixa eu pegar aqui, são essas plaquinhas aqui, ó. Você tem o piso tátil em placa, você tem o piso tátil. Não, vou parar no piso tátil em placa. Você tem o piso tátil em placa. Aí você tem o piso tátil em placa amarelo, azul, vermelho, preto, um arco-íris de cores de piso tátil em placa, tá? Aí você tem o piso tátil para ser colado, que é esse mais fininho aqui, que é aplicado com cola de contato, né? Adesivo de contato, ele é mais maleável. Você tem esse piso tátil aqui, que ele é mais firminho, tá vendo? Essa é para uma instalação argamassada, então você corta no piso ali, faz a instalação do piso tátil, é o mesmo piso em placa, mas a aplicação dele é diferente. Aí você tem o piso tátil por elemento, você tem o piso tátil por elemento colorido, você tem inox, você tem 1000 possibilidades. Você tem o piso tátil por elemento com pino-cola, com furado e parafusado, então você tem uma gama grande de possibilidades e você não vai conseguir gerar, se você tiver um estoque que vai ter todas as possibilidades, você vai ficar com o seu estoque parado em algum momento. Então o que eu faço aqui na minha empresa? Eu só ofereço produtos sob demanda. Se eu tenho uma demanda, olha, eu estou precisando do piso tátil azul alerta argamassado na quantidade tal. Você tem? Eu falei, tem. Aí eu vou buscar o meu fornecedor, vou fazer uma cotação. Olha, eu preciso dessa quantidade de piso tátil aqui. Você tem a pronta entrega? Você consegue me oferecer com quanto tempo? Ele vai me passar o valor e eu vou passar o valor para o meu cliente e vou informar o prazo que eu vou conseguir ter disponível esse material para ele aqui. É assim que eu faço. Então você não precisa deter de grandes estoques para conseguir oferecer produtos em acessibilidade. Você vai ter vários fornecedores, vai negociar com esses fornecedores, vai conhecer como que é cada um desses fornecedores, as características deles, aquele que tem um preço melhor, aquele que tem um preço pior, aquele que tem um atendimento melhor, um atendimento pior. Então, isso é uma questão que você vai conseguir gerar, criar, a partir do momento que você começa a colocar o pé na água, a fazer de fato, ir lá e buscar esses fornecedores para atender os seus clientes, tá? Então você não requer um investimento muito grande. Essa plaquinha aqui também, ó, tem várias plaquinhas aqui, ó. Placa para sanitário. Tem muito cliente que pede dessa placa aqui para sinalização de ambientes, não só de sanitários. Então, o que a gente faz? Olha, me manda uma relação das placas que você precisa, dos textos, que eu te mando uma proposta aqui de fornecimento. Aí vou lá elaborar a minha proposta. O que vai ter na minha proposta? Vai ter a descrição exata do que eu estou fornecendo, o prazo de entrega, condição de pagamento. Então, tudo isso eu vou saber de acordo com a conversa que eu tiver com o meu cliente e com o meu fornecedor. Entendeu? Então você não precisa ter um estoque, fazer um investimento em estoque para conseguir oferecer as soluções. Você precisa ter um estoque de comunicação, ter a possibilidade de se comunicar tanto com os clientes quanto com seus fornecedores, tá bom? E tanto para oferecer os serviços em acessibilidade também, você não requer investimentos muito grandes. Tem que ter uma estrutura mínima para conseguir oferecer as suas soluções em acessibilidade. Beleza? O que mais? Vou fazer a última aqui, tá, gente? Última pergunta. O que te move a falar de um tema importante e mesmo tão ignorado pela sociedade? Última pergunta de hoje, tá, gente? O que te move ao falar de um tema importante e mesmo tão ignorado pela sociedade? O que me move, gente, a falar sobre acessibilidade é uma demanda pessoal que eu tive. Eu já respondi isso aqui nesse mesmo questionário. Outras pessoas já fizeram uma pergunta parecida com essa, que o que me move a trabalhar com acessibilidade, a falar sobre acessibilidade, é uma questão pessoal. Eu tenho uma filha que ela tem deficiência, a Laurinha. Atualmente ela tem 14 anos e assim, desde que a Laurinha entrou na minha vida, o meu mundo passou a ter alguns problemas, sabe? Alguns problemas de falta de acessibilidade, não problemas por causa da Laurinha, mas problemas de falta de acessibilidade
acessibilidade que eu não conseguia perceber, eu não conseguia enxergar antes de ela entrar na minha vida. Para mim estava tudo certo, não tinha nada demais, o mundo estava maravilhoso, conseguia fazer tudo que eu precisava. Então, quando a gente vive esse tipo de situação, a gente vai conseguindo de fato perceber algumas nuances que precisam ser modificadas. E a gente começa a ter um olhar diferenciado sobre questões, sobre as necessidades também das outras pessoas. Então, foi em busca de entender o que seria, quais eram os direitos dela, vivendo muitas situações de falta de acessibilidade, questionando os responsáveis dos espaços, perguntando se tinha requisitos de acessibilidade. E eu fui percebendo que ninguém nunca sabia nada. Eu perguntava, fulano, isso aqui não tinha que ter uma vaga? Isso aqui, esse banheiro aqui, não tinha que ter um banheiro, um sanitário acessível aqui para eu ir com a minha filha? E, via de regra, ninguém nunca sabia isso direito. Aí falavam para mim assim, eu não sei como é que é muito bem não, eu tô até precisando colocar alguma coisa de acessibilidade aqui, mas você conhece alguma empresa que faz isso? Você conhece alguém que sabe sobre acessibilidade para me orientar? E eu não tinha essa resposta, eu não sabia como é que era. E de tanto escutar isso, eu resolvi, de fato, ir lá e entender isso, estudar esse assunto a fundo, para poder saber o que eu poderia exigir para a Laurinha naquelas situações que eu vivenciava com ela. Eu sempre fui muito questionadora, mas se você não tem uma base, se você não tem uma referência, não tem uma resposta, como que você vai cobrar alguma coisa? Porque fica dois sem saber o que é o certo e você não sabe o que você pode exigir e o cara não sabe o que ele precisa oferecer de fato, aquela pessoa responsável por aquele espaço naquela situação que você viveu. Então não foi uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro, foram 1000 situações que a gente viveu aqui de falta de acessibilidade. Eu conto algumas histórias aqui no meu conteúdo também. Então foi isso que me levou a me aprofundar nesse conhecimento e querer atuar com isso. Então eu decidi atuar com isso. Eu já tinha uma formação na área de construção civil, a minha formação é na engenharia, sou engenheira de produção civil, tenho mestrado em engenharia civil, então eu já tinha essa formação e eu pensei, eu já tenho essa formação, eu acho que eu vou conseguir atuar para oferecer esse tipo de solução que eu estava vendo que poucas pessoas ofereciam. Então, estudei, me aprofundei nesse assunto, abri a empresa em 2016 e de lá para cá eu tenho feito isso um propósito para a minha vida mesmo, de conseguir tornar o mundo das pessoas mais acessíveis, o mundo mesmo, porque cada um tem o seu mundo individual. O meu mundo antes da Laurinha não tinha nenhum problema de falta de acessibilidade. O meu mundo, quando a Laurinha entra nele, eu consigo perceber muitas questões de falta de acessibilidade e consigo ver a possibilidade que eu tenho de transformar esse mundo, que vai acabar refletindo no meu mundo com a Laurinha, quanto no mundo de outras pessoas também, que sofrem muitas situações parecidas como essa, por falta de acessibilidade, tá? Então, mesmo atuando, eu estava aqui fazendo o meu trabalho de formiguinha, faz um laudo aqui, um relatório aqui, oferece um produto aqui, um serviço ali, esclarece uma coisa ali. Só que assim, como a minha empresa atua com acessibilidade, não só com a parte de serviços técnicos, mas também com a parte de execução, às vezes alguns clientes nos procuram aqui com projetos de acessibilidade elaborados e falam, olha, eu estou com esse projeto aqui e eu preciso implementar. Eu preciso pegar isso aqui e deixar, trazer para a realidade aqui do meu espaço, da minha edificação. E de tanto pegar projetos assim e ver que, de fato, muitos deles não atendiam a requisitos de acessibilidade, aqueles que estavam lá nas leis e nas normas, no referencial técnico, eu fui vendo que existia uma carência dessa informação no mercado, que as pessoas não dominavam tão bem essa questão da acessibilidade. E eu, como trabalhava essencialmente com isso, tinha uma expertise muito grande. Tá? Então eu cansei de ficar reclamando, eu cansei de pegar um projeto e ver assim, gente, como é que pode isso aqui? Muitos itens de acessibilidade em desacordo com o que está lá na legislação e nas normas. Então eu cansei disso e resolvi também fazer alguma coisa a respeito, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, que é abrir a minha boca, que é tentar levar esse conhecimento para o maior número de pessoas, que é montar um treinamento em acessibilidade para profissionais que queiram se qualificar, para profissionais que queiram entender a prática da acessibilidade de acordo com todo esse embasamento técnico. Então, atualmente eu tenho um treinamento de acessibilidade para profissionais, que é o TALI, treinamento de acessibilidade garantida. Eu abro turmas de tempos em tempos, não dá para manter essa entrada de alunos assim de maneira recorrente, de maneira frequente, porque existem outras demandas também. Eu tenho a empresa, eu tenho atendimento. Ontem mesmo eu estava fazendo instalação. Então, assim, o que me move, o que me moveu
a falar sobre acessibilidade e a atuar com acessibilidade foi basicamente isso. Uma demanda que começou aqui e eu fui percebendo, à medida que eu fui vendo a necessidade que apareceu na minha frente aqui, eu fui de fato indo lá e tentando ver o que eu poderia fazer a respeito para fazer com que essa questão da acessibilidade chegue para o maior número de pessoas e beneficie toda a cadeia da acessibilidade, que são as pessoas com deficiência, que são os profissionais da construção, que vão precisar projetar com acessibilidade, tem uma questão de responsabilidade técnica envolvida, que eles podem ser acionados a responder civilmente por algum projeto que ele tenha feito em desacordo com a legislação e com as normas. Então, foi tentando trazer esse conhecimento para todas as pessoas para, de fato, tornar o mundo mais acessível. Foi isso que me moveu a trabalhar com acessibilidade e me move até hoje, tá bom? Essa foi a última pergunta de hoje, gente. A gente volta na semana que vem, na sexta-feira que vem. Voltamos a responder aqui as perguntas dos participantes. Ainda há muitas perguntas. Vou ficar respondendo aqui muito tempo ainda. Tá? E como eu disse, eu acho que foi a última vez que eu prometi isso, que quando eu prometo, aí eu vou querer cumprir. E para eu cumprir, eu fico aqui, né? Então, vamos lá. A gente deixa o nosso conteúdo técnico para as quartas-feiras e vamos respondendo aqui nas sextas-feiras até terminar. Depois a gente volta tudo para responder, para trazer esse conhecimento em acessibilidade para todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Tenham todos um bom dia. Deixa eu acionar aqui para as outras pessoas que chegaram aqui. Acenar para todo mundo. Tenham todos um excelente dia. Opa! Tinha uma pergunta aqui, gente, que eu não vi. Você... Não, só acenei. Ah, tem sim. Ô, Luciano, você perguntou aqui, eu não vi, você me perdoe, tá? Aqui em CB, na Secretaria de Educação, tem escada e pelos fundos uma rampa improvisada. De mais de 15 G. Ah, deve ser 15 graus, né? De inclinação. E eles alegam não poder mexer por se tratar de prédio antigo e tombado. Ô Luciano, foi o que eu disse para você, eu estava falando disso, né, da questão de a falta de espaço e o fato de ser um prédio tombado não ser uma alegação pertinente para não se atender a requisitos de acessibilidade, você está certo na sua colocação. Independente de ser um prédio tombado, ele deve atender a requisitos de acessibilidade. Então, existem soluções que podem ser feitas que sejam externas para suprir essa questão da acessibilidade. Você pode fazer uma estrutura anexa, eu não conheço como que é o espaço lá, né? Mas existem possibilidades de você trazer a acessibilidade sem fazer intervenções físicas no espaço, mesmo que ele seja tombado. Então você não tem que sair quebrando tudo. Você pode considerar uma solução externa. A rampa está muito inclinada, você pode fazer uma estrutura metálica ali que possa ser removível quando necessário, né? Eventualmente, não posso estragar esse prédio aqui, ok, vou fazer aqui algo que vá possibilitar que as pessoas acessem o espaço com autonomia e com segurança, mas eu vou preservar aquele imóvel, a estrutura daquele imóvel. Não vou sair quebrando tudo, mas eu tenho que buscar uma solução para prover acessibilidade em todos os espaços, tá bom? Eu não tinha visto sua pergunta aqui não, tava com a minha metralhadora giratória ligada aqui, então você me perdoe, mas a resposta fica para vocês aí. E é isso, gente. Uma ótima sexta-feira, uma excelente sexta-feira a todos. Um beijo para vocês.